Bom, então como que vai funcionar esse encontro, né? Normalmente a gente faz em formato de roda de conversa, né? Eu vou perguntando, vocês vão tirando dúvida, eu vou falando. Mas hoje, como é um assunto muito específico e que a gente nem tem esse conteúdo gravado, eu quis fazer uma apresentação para realmente mostrar para vocês todos os pontos que podem acontecer nessas primeiras horas pós-parto, porque aí fica uma coisa mais visual. Eu já vou dar orientações, né? Então eu vou fazer uma apresentação de tela e cadê? Aí. E aí vocês vão conseguir visualizar melhor o que que a gente for falando, tá? Todo mundo vendo aqui a minha tela? Estão conseguindo visualizar? E aí depois que a gente terminar, eu vou abrir para perguntas, tá? Então hoje vai ser meio que uma aulinha mesmo. Vocês vão anotando as dúvidas, se quiser já mandar aqui no chat, porque aí vai ficar melhor para vocês. Comenta aqui para mim, alguém puder abrir o microfone, você está vendo a tela e você vai ver eu passar, ó. Sim, passou, Leti. Então tá, vamos embora começar. Então, o que esperar dessas primeiras horas após o parto, né? A gente sempre fala com vocês que a gente percebe que vocês se concentram muito no parto, né? Porque acaba sendo o período de maior medo. Então, toda mulher que está grávida, né, que às vezes vem aqui para o Gesta Vida, vai se concentrar ali no parto para entender da dor, entender como passar, entender como agilizar esse trabalho de parto. E muitas acabam não indo para o período pós-parto, né? Que é realmente um momento de muitas modificações também. Então, a gente vê que vocês não estão muitas vezes preparadas para lidar com a parte da amamentação, por exemplo, né? Por isso que eu até botei aí a minha foto depois do nascimento da Sofia, que acaba sendo um período ali muito intenso, e também às vezes acaba sendo pega de surpresa com as mudanças do pós-parto imediato mesmo, né? Que é aquele momento nas primeiras horas ali, o período ali até 8 horas depois do parto, e que algumas situações podem acontecer e às vezes assustar. Então, o parto ele é um momento intenso, transformador e inesquecível, mas ele não termina quando o bebê nasce. Esse pós-parto imediato é um período que o corpo está ainda processando tudo que aconteceu, tanto fisicamente quanto emocionalmente, também a parte hormonal, que é muito modificada ali nesse trabalho de parto, né? Então, é um período que não é assim, nossa, nasceu, pronto, acabou. É um período que precisa de vigilância, que vai precisar de cuidado, que o obstetra vai dizer para vocês alguma situação que vocês têm que ficar de olho. Quem está no hospital vai ter entrada de enfermeiros, né, o tempo inteiro, em alguma dessas horas nesse período pós-parto, porque precisa ver se vocês ficaram bem, se está tudo transcorrendo como tem que transcorrer, né? E é um período que também vai ter muitas queixas e que, como eu falei, às vezes pega vocês de surpresa. Então, muitas mulheres chegam nesse momento com muito pouca informação sobre o que é considerado normal e acabam se assustando com sintomas que já são esperados, né? Que faz parte realmente do processo fisiológico, tanto num parto normal quanto da cesárea. Eu vou falar um pouco aqui de situações que vai acontecer, às vezes só em um, às vezes só no outro, né? Mas são situações que podem acontecer. E eu mesma, que sou da área, o meu primeiro foi cesárea, né? Então depois eu tava com as medicações, não senti nada, né? E quando eu tive um parto normal, que foi um parto muito rápido, eu falo que eu nem tive tempo de sentir direito as contrações, porque foi quando começou, já senti vontade de empurrar e nasceu. E depois no pós-parto imediato, eu comecei com uma cólica, uma dor assim que foi intensa, e que até eu que sou da área, não sabia se aquilo era normal ou não. E era, né? Então eu cheguei a ligar para o meu obstetra, falava: não, tem alguma coisa errada, não é possível que eu vou sentir essa dor toda no pós-parto, né? E aí ele até falou: Letícia, você teve um parto a jato, olha como que seu corpo, né, foi ali, os hormônios, a parte física mesmo. Então você nem teve tempo de liberar hormônios de alívio de dor direito, né? E quando eu vim para esse pós-parto, realmente meu corpo, ele gerou um estado de dor maior e que não tinha nada de errado, mas que me assustou porque eu não imaginava que poderia ser nessa intensidade toda, a dor também no pós-parto imediato, tá? Então, só para vocês entenderem o quanto que a informação, o que eu vou falar aqui para vocês hoje, não é para assustar. Vocês vão ver que vão ser coisas às vezes intensas, né? Mas quando a gente tem informação, a gente já está preparado porque vem depois. E a gente lida muito melhor e até entende quando algo está saindo mesmo da normalidade, tá?
Então, a primeira sensação que pode acontecer, inclusive aconteceu comigo também, é a tontura e o desmaio. Por que que isso acontece, né? A gente teve uma perda de sangue importantíssima após o parto. A gente sabe que a cesárea sangra mais até, né? Mas também no parto normal existe essa perda súbita de sangue e essa perda de não só sangue, mas volume que inclui líquido amniótico, né? Os fluidos ali vaginais. É uma perda muito grande ali. De líquido, né, como um todo. Então, isso já gera uma mudança na hora ali do padrão de circulação. Então, isso pode alterar tanto a pressão arterial quanto essa questão dos hormônios também que vão acontecer. Então, tudo isso, né, essa perda de sangue, esse reequilíbrio do corpo, é muito comum vocês se sentirem tontas e desmaiarem mesmo após o parto, naquela situação de ir tomar banho, de tentar se levantar. Então, todo cuidado é pouco nesse momento do pós-parto imediato. Além disso, pode haver o fator da hipoglicemia, né, que é quando a glicose está baixa demais. Então, tem alguns hospitais que às vezes não deixam vocês comer, então a gente sempre fala para vocês comerem escondido mesmo, porque para o parto a gente precisa de energia. Claro que no caso de uma cesárea, não, mas durante o trabalho de parto, vocês vão se alimentar normal. Depois, se por acaso evoluir para uma cesárea, a gente tem sim esse período que não vai poder comer. Por conta da recuperação da anestesia, né? Mas se tiver tudo bem e for liberado para alimentação, vocês vão tentar comer para a gente regular ao máximo essa questão da hipoglicemia. Outras mulheres, apesar de terem liberação de comida, não conseguem comer. Então, às vezes, vocês vão vomitar no trabalho de parto, né? Vai realmente perder ali muito essa questão energética. Então, é comum também esses episódios de hipoglicemia naquelas que não conseguem comer. Além disso, uso de medicações na cesárea, aqui no caso, né, que podem levar também a baixa queda de pressão, então isso pode impactar nessas sensações de tontura. E desidratação ou emoção intensa, que é o trabalho de parto, né? Então, depois que o neném nasce, a gente vem com uma descarga de adrenalina que já leva a gente lá em cima. Então, essa parte emocional de tudo aquilo que vocês viveram, né, também vai gerar essa mudança realmente no corpo, né? Então, isso também pode provocar tontura e desmaio. Então, qual vai ser a recomendação para um parto normal? Teve neném, vocês vão primeiro comer, se alimentar, vai ficar aquele período ali de pelo menos uma hora, né, na hora ouro, se adaptando. Depois de comer, o obstetra vai levar vocês, o obstetra não, o enfermeiro vai levar vocês para o banho. Então, não tentem nenhuma das hipóteses, ah, não, mas eu tô ótima, deixa eu ir lá aproveitar e tomar um banho. Não, espere a equipe chegar porque é muito comum tontura e desmaio nesse pós-parto imediato, tá? Então, vai sempre acompanhada. Possivelmente, esse primeiro banho vai ser na cadeira, nem vão deixar vocês ficarem em pé. Então, senta na cadeira, às vezes o próprio enfermeiro vai ajudar no banho. E é um banho rápido, tá, gente? Eu sei que a gente fica se sentindo suja, né? Tá com sangue, mas é aquele banho papou só para dar uma limpeza no corpo, aí no outro dia essa sensação vai ficando cada vez menor. Então, vocês não vão perceber que no segundo dia, por exemplo, ainda está com essa sensação, mas é muito importante vocês entenderem que é normal, passar isso para o acompanhante, porque eles também se assustam, né, se acontecer de desmaiar. Eu mesma eu tive que tomar banho só no outro dia. Eu ganhei neném de madrugada. E a gente tentou levantar 3 vezes e nas 3 vezes eu desmaiei. Então eu fiquei deitada praticamente o resto da noite toda, né? E meu marido que ia me dando a neném, ele que ficou levantando, e eu fiquei de cama, mesmo no parto normal. E aí no outro dia que a gente tentou de novo o banho, e aí deu tudo certo. Outra sensação que a gente acaba, vocês acabam não sabendo o que acontece é o tremor e o calafrio. Então é muito comum, tanto na cesárea quanto no parto normal, tá, ter essa sensação de tremor. E algumas mulheres tremem muito, né? A gente tenta botar cobertor, tenta aquecer, né? E não é um tremor de frio, é muito mais esse tremor fisiológico desse pós-parto, que é ligado a quê? Primeiro, a uma estafa muscular, né? Então, pensa, um trabalho de parto normal ali. A gente anda, agacha, rebola, vai. A própria contração, ela exige muito do corpo. Então, isso leva realmente a um cansaço, a uma estafa muscular que vai cansar muito, né? Então, quando termina de nascer, aquela sensação é que
Passou tudo, né? Então vem realmente um cansaço, como se a gente tivesse corrido uma maratona. Parto é maratona. Por isso que o exercício na gestação, que é o que a gente faz aqui no Baby Boom, é tão importante para preparar vocês para que o corpo sinta menos esse impacto do trabalho de parto também. Além disso, né, existe o pico da adrenalina, como eu falei, assim que o neném nasce e vem para o colo, existe assim esse pico que leva lá em cima, então isso também, a adrenalina, ela causa essa sensação de tremor, principalmente, né, então é uma reação normal. A anestesia, né, as medicações que vocês vão usar ali na anestesia também podem gerar tremor e às vezes a gente já observa antes mesmo da cesárea acontecer. Deu medicação, vocês estão ali deitada, começa a cortar, algumas mulheres já começam com esse tremor, e isso continua após o parto, nesses processos de algumas horas depois do parto, tá? No outro dia, de novo, vocês vão estar muito bem. E também as intensas modificações circulatórias, né, que eu falei também, por conta desse esvaziamento rápido do útero, né, do sangue líquido, então isso tudo gera essa mudança circulatória e que também esse corpo vai estar em adaptação e isso vai gerar essas sensações esquisitas em vocês, tá? Nessa hora, se vocês não estiverem confortáveis para ficar com o bebê, porque como eu falei, tem mulher que treme de tremer, assim, a boca, o corpo inteiro. O marido pode fazer a hora ouro, né? A esposa de vocês podem fazer a hora ouro. Então não teria problema nenhum deixar o bebê com outra pessoa para vocês esperarem essa sensação esquisita passar, porque para algumas é bem desconfortável, né? Esse tremor intenso que fica. Sangramento, né? Também vai acontecer isso também para quem não sabe. Eu acho que hoje a maioria já sabe que sangra, né? Mas às vezes assusta. Então é normal que sangra, é esperado, né? E o que é isso? É o esvaziamento do útero, né? Então o útero de vocês, né? Ele ficou ali, a placenta impregnada, né? O útero se estendeu para permitir esse crescimento do bebê. Então depois que o bebê nasce, esses restos ali de útero mesmo, né, de tecido que se implantou ali na parede de vocês, isso vai se dissolvendo, vai saindo como se fosse uma menstruação. É normal vir coágulo nos primeiros dias, principalmente nessas primeiras horas. Então, nesse primeiro banho, por exemplo, sai coágulo, assim, às vezes grandão mesmo, né? Porque o útero está se contraindo. Esses 3 primeiros dias é muita contração, é uma contração muito intensa, né? Para algumas mulheres, isso vai gerar bastante cólica. Então, isso vai sangrando e a tendência é que ele vá diminuindo e vai mudando meio que de cor mesmo, né? Então, bem vermelho com coágulo, vai ficando rosinha, meio amarronzado, mais amareladinho. Então, ele deve diminuir gradualmente, mas pode ser que quando vocês estiverem em casa, às vezes venha um sangramentozinho maior. Então, se tudo que acontecer fora desse normal, né? Mande para a equipe, pergunta se está tudo bem. Eles vão perguntar se vocês estão sentindo cheiro forte, alguma dor em excesso, né? Porque pode acontecer da gente ter resto, às vezes, até no pedacinho da placenta que ficou, e aí isso gera um sangramento além do que é normal, tá? Então fiquem de olho mais nisso, mas a tendência é que aconteça dessa forma. E por isso que a gente indica vocês usarem a fraldinha em casa. Então, depois que nasce, compra aquela fraldinha Plenitude e vai usar até esse sangramento ir diminuindo, porque ela vai ser confortável, vocês vão ficar ali com uma compressãozinha até no abdômen, né? Então isso é mais confortável para vocês, tá? Ligado, né, também a essa questão do sangramento, são essas contrações uterinas, né? E isso, na verdade, que faz sangrar. Por quê, né? O útero se estendeu e aí ele tá lá grandão, né? Aqui tem até a fotinho que mostra um pouco como é que ele já vai estar no final do primeiro dia. Mas na gestação e antes do parto, esse fundo do útero, né? O finalzinho do útero, ele fica aqui, ó. Por isso que vocês sentem esse monte de desconforto. O neném nasceu, esse útero vai continuar alto, porque ele não desce após o parto junto com o bebê, né? Então o útero vai continuar alto. E aí o que que o corpo faz? Continua com contrações para que esse útero vá voltando aonde ele é, que o nosso útero, eu que não tô grávida, o meu útero é aqui, ó, ele tá aqui pequenininho. Então isso vai acontecendo, essas contrações vão acontecendo para ir murchando esse útero aos poucos, e isso que vai gerar esse sangramento. A gente, por conta dessas contrações que continuam, vocês vão sentir cólica, é mais intensa, né, em múltiplas, que foi até o que aconteceu comigo, né, essa cólica toda que eu falei, que eu senti dor,
foi no meu segundo filho. Então era muito intenso, né? E no parto normal a gente não toma medicação para dor. Então eu estava simplesmente sentindo sem estar medicada. E toda vez que vocês colocarem o bebê para mamar, o que que vai liberar? Ocitocina. Ocitocina faz o quê? Contrai o útero. Então toda vez que a gente botar o bebê para mamar, vai sentir mais contração. A gente até brinca, né? Sinal de que tá certo. Então, vocês vão sentir esse aumento da contração nessa situação, tá? De amamentação, que vai piorar essas contrações. Nos 3 primeiros dias vai ser pior. Então, nos 3 primeiros dias, vocês vão sentir uma cólica, principalmente no primeiro dia, e à medida que esse tempo vai passando e esse útero vai diminuindo, o sangramento vai diminuindo, as coisas vão entrando melhor nos eixos. E é normal, né? Como eu falei, sentir essa dor intensa, esse desconforto, mas se tiver com uma dor muito além do normal, sempre procure o médico, avalie, né? Melhor ser avaliada para ele entender o que é que está acontecendo, mas na maioria das vezes vai ser uma dor fisiológica mesmo. E aí, em alguns casos, ele pode passar medicação para poder ajudar também. Eu tomei, não adiantou de nada, tá? Mas podemos tentar. Outra questão que pode, que vai, né, acontecer, independente se você teve laceração ou não, se a vagina teve, né, algum rasguinho na hora que o bebê passou, é a dor perineal. Ou dor na região ali das hemorroidas também, né? Então, a força ali do parto normal, ela vai gerar essa sobrecarga no períneo, né? Nas hemorroidas também, para quem tem. Não tem contraindicação nenhuma para um parto normal com hemorroidas, tá? Então, vocês podem ter o parto normal normalmente, mas gera sim uma sobrecarga e isso pode gerar dor também nessa região. Então, mesmo se você não tiver nenhuma laceração, um bebê passou por ali. Então, a gente fala que existem microlacerações, né, dessa passagem do bebê, que às vezes não vai precisar de ponto nem nada, mas o tecido ele foi alongado muito, né? Então, é comum a região ficar inchada, sensível, dolorida. Às vezes a gente vai botar a mão para se lavar, se assusta, né? Meu Deus, como que tá? Então, isso é muito comum nessas primeiras horas. O que que a gente aconselha? Limpar sempre com água e sabão neutro. Isso serve para quando vocês forem para casa, tá? Às vezes, nesse primeiro dia, eles vão dar até substância lá no hospital para vocês passarem. Né, vamos aguardar com as medidas que eu vou falar agorinha. E se tiver uma dor forte, febre, alguma secreção esquisita, né? É importante investigar a infecção lá no hospital. Sempre que eles entrarem, o médico vai olhar a vulva, a enfermeira vai pedir para ver, para a gente acompanhar o que está acontecendo. E eu não aconselho vocês verem, tá? Porque quando a gente vê, isso gera, às vezes, assusta um pouco vocês, mas garanto que vai tudo voltar para o lugar, gente. É apenas um processo de que aconteceu, né? Uma passagem do bebê e isso aos pouquinhos vai voltar ao lugar. E aí, o que que a gente orienta para vocês, né, nesse pós-parto imediato? O absorvente feito de camomila. Esse absorvente vocês podem jogar outras ervas, né? Quem é aqui de Vitória, a gente até tem disponível para vender já com essas ervas. Vocês vão congelar esse absorvente e vai colocar esse gelo direto ali no períneo, né? Não tem como fazer absorvente. Gelo já vai fazer o papel. Para quê? Para a gente diminuir esse inchaço, a dor, né? Ajudar nesse processo de cicatrização, ajudar na inflamação. Então, é muito importante que a gente já coloque o gelinho ali na região e aí pode ser feito com absorvente maior, noturno, porque aí ele vai cobrir tanto a região vaginal quanto a região ali das hemorroidas. Muito importante fazer essa adaptação com lençol. Vocês vão pegar um lençol de solteiro, vai fazer uma cobrinha e juntar uma ponta com a outra. Pode ir em casa até deixar pronto, se vocês quiserem, coloca uma fita crepe, né, alguma coisa para unir as pontas. Vai amamentar o bebê, vai sentar, leve isso daí. Qual é a ideia disso aqui? A gente tirar um pouco a pressão lá no assoalho pélvico, a pressão nas hemorroidas. Quem tiver aquela almofadinha de hemorroida, né, pós-cirurgia de hemorroida, pode ser uma opção também. Então, a ideia é a gente tirar a pressão ali e ajudar. O Andoba, né, também é um spray que é mais natural e que ele faz maravilhas, então ajuda muito a ter mais conforto, né? Pode passar também ali na região vaginal.
Na hora de fazer xixi, guarda essa dica. É muito importante vocês ligarem a duchinha junto. O xixi, o pH dele gera muita ardência quando a gente vai fazer xixi ali nessa região, né? Então, quando a gente liga ali a duchinha, a gente ajuda a não ter tanto desconforto na hora de urinar. Então, é uma ideia aí para vocês colocarem em prática. E o laser, né? Que é uma opção, a gente também oferece aqui no Gesta Vida. Aconselho quem teve laceração a usar, porque ele ajuda muito no processo cicatricial e ajuda muito no alívio da dor, do inchaço. Então, é uma opção assim que vale a pena vocês usarem ali no parto normal também, tá? Letícia, foi cesárea. O que que eu vou sentir? É comum sentir dor, a ardência, né? Uma sensação de que está repuxando ali, como se estivesse esticando. Então, imagina, né? Que foram feitos os cortes na camada, a gente vai. Não, não é só essa externo, né? São 7 camadas para dentro, né? Isso tudo é suturado depois, então é muito comum essa sensação de desconforto. Ela vai ser mais intensa até nessas 72 horas ali depois do parto, né? E aí a gente vai tomar esses cuidados, principalmente ao levantar, ao tossir, ao rir, mudar de posição. Então, como que vocês vão continuar levantando depois da cesárea? Sempre de lado, gente. Não force o corpo assim. Não deixe, né, que alguém puxe vocês e vocês venham assim. Vai levantar, vocês vão dobrar as duas pernas, igual a gente orienta vocês levantarem na gravidez. Vira o corpo como um todo, vai fazer a força com a mão de cima. Se alguém for ajudar, vai abraçar vocês assim de lado e vai ajudar vocês a levantarem de lado. Isso é muito importante para a gente não ficar forçando a cicatriz, tá? Quem fica forçando, levantando errado, vai dar ruim, vai dar mais dor depois no pós-parto. Se for tossir ou rir, o que que vocês vão fazer? Ou segura um travesseiro e vai apertar na barriga, ou coloca a mão. Põe a mão ali na barriga, ó. Diminui essa pressão, testa aí para vocês vão ver que não vem aquela pressão intensa. Aperta a barriga, contrai, ativa o abdômen também, traz esse abdômen para dentro, que vocês vão ver que vai vir menos pressão. A mesma coisa no caso da risada, tá? Então vai rir, põe o travesseirinho, coloca a mão, né? Porque isso vai diminuir um pouco essa pressão e vai gerar menos desconforto ali para vocês. Importante também, ó, manter os cuidados ali com a postura, e isso desde o hospital, tá? Então, tá no hospital ainda, pede para o acompanhante pegar o bebê, porque o bercinho costuma ser mais baixo. A gente vai evitar, ó, essas inclinações, e aqui é um berço que é bem baixinho, então sempre deixar o colchão alto, pedir para alguém pegar, para alguém trazer para você se for uma caminha muito baixo. Na hora de trocar, não vai trocar na cama baixa, né? Então, no hospital vocês conseguem regular a cama, então sobe essa cama lá no alto. Ah, não consigo. Pede para outra pessoa trocar, porque isso vai ajudar a gente a proteger e não gerar tanta dor. Então, sempre alinhado. E isso serve para o banho, serve para tudo, que a gente vai evitar essa inclinação. Inclusive na hora de caminhar, tá? Que a gente recomenda vocês já começarem a caminhar depois dessas primeiras horas, depois do banho. Nunca vai caminhar encurvada, vocês vão caminhar postura bonita, traz a ativação do abdômen. Se tiver com muita dor, vai proteger o abdômen trazendo ele para dentro, igual eu ensinei na hora do tosse, e vai caminhar desse jeito, com a postura bem bonita, tá? Porque isso vai ajudar a proteger. Vamos manter essa cicatriz sempre limpa e seca. Então, já no primeiro banho, vocês não ficam mais com curativo. Então, tira o curativo e vida que segue. E em casa vai observar a vermelhidão, se tá quente, se tá saindo pus, se tem febre. Sempre vai comunicar à equipe se tiver algo errado e se essa dor não for diminuindo depois das 72 horas, tá? Então tem que ir diminuindo essa dor ao longo das primeiras horas do pós-parto. E aí, o que que vocês podem fazer para ajudar? De novo, nosso laser, né, que é maravilhoso, recomendo para todas, se puderem ter acesso, porque ele ajuda muito. É como se a gente ganhasse, assim, acelerasse em dias o processo da recuperação. Aqui é a Carol, que é a nossa fisioterapeuta, para quem é daqui de Vitória, né? A gente tem esse atendimento ainda no hospital. O taping, né, são as bandagens, ele vai ajudar também a conter um pouco mais esse abdômen, gerando um pouco mais essa restrição mesmo ali de movimento, trazendo mais conforto, aliviando a dor. Então, apesar da gente não ter estudos, né, que mostrem que, nossa, faz a diferença na prática,
Todo mundo que faz, né? Quem não fez no primeiro e fez no segundo, fala, nossa, como que alivia a dor, né? Então é um resultado que vale a pena, né? Não causa mal, quem não tem alergia, né? A fita, então é algo que vocês podem tentar também. Sobre a cinta, né? Não recomendamos aquela cinta tradicional, por quê? Vocês vão vendo que aqui, ó, ela vai até diminuindo. Então, a compressão gerada pela cinta, ela é muito perigosa, principalmente na cesárea, né? Porque ela acaba comprimindo aqui a cicatriz, gera muita pressão para cá, para a região do assoalho pélvico. Então, é muito comum a gente ver casos de seroma, da cicatriz que abre, de mais desconforto ali abdominal, por conta da cinta que gera muito essa sobrecarga, principalmente na cicatriz. O que que a gente recomenda? Calcinha de compressão alta. Quem é de Vitória, a gente tem aqui no Gesta Vida a da Kinesio Curve, que é uma marca capixaba, inclusive, né? E que todos os fisioterapeutas têm indicado. Por quê? Porque ela foi testada, então foi visto, a pressão dela é toda contínua, então ela não gera sobrecarga para a cicatriz, pelo contrário, né? Ela gera essa compressão por inteira e não sobrecarrega o assoalho pélvico, né? Então não é uma pressão igual da cinta que aperta lá em cima, deixa a frouxa embaixo, né, e joga essa pressão para baixo. Então, a calcinha, ela ajuda muito no alívio de dor. Recomendamos até para o parto normal pro parto normal também, porque ela tira um pouco aquela sensação de estar tudo solto. Então, a gente faz essa recomendação de usar as calcinhas com essa ênfase terapêutica mesmo, né, que vai ajudar também nesse desconforto. Ah, não consigo, moro fora do país, né? Tentem procurar marcas que sejam altinhas e que gerem essa média compressão. Não é uma compressão gigantesca igual é a que a cinta promove, tá? Outra questão que ninguém sabe, ninguém conta, a dificuldade de segurar o xixi. Então, sim, gente, mesmo aquelas que nunca perderam xixi na vida na gestação, pode ser que no pós-parto vocês tenham essa dificuldade. A gente chama de incontinência urinária transitória. O que que significa? Que é só naquele período, né? Aquele período ali, principalmente essas primeiras horas após o parto, mas ela pode durar alguns dias também, tá? ela, ela pode gerar, né, esse desconforto ali de vocês ficarem, meu Deus, não estou conseguindo segurar, estou tendo que sair. Algumas situações molha mesmo. Então, por isso que é tão bom a fraldinha, né, de vocês terem a fraldinha para poder usar. A gente sempre recomenda o início precoce do treino dos músculos do assoalho pélvico, né? Então, vocês que ainda não passaram por fisioterapia, né, não sabem nem que contração é essa, é importante a gente cuidar já agora, até para saber fazer a contração no pós-parto, porque isso vai ajudar a gente a trazer esse funcionamento normal ali para essa região, tanto muscular quanto a nível de bexiga, que também é modificada por conta do parto. E não esqueça de retornar para a avaliação pélvica, mesmo que isso passe. O que que acontece? Às vezes vocês falam, ah, não, perdi xixi ali, melhorei, tá ótimo. Aí volta para a vida, né? Volta para a musculação, para o crossfit, para os exercícios, sem entender como que ficou essa região ali após o parto. Então, independente se foi cesárea ou parto normal, é recomendado uma avaliação pélvica depois de 40 dias, para a gente identificar como que tá essa musculatura, conseguir trabalhar essa função desse músculo para que vocês não sofram na vida de vocês no futuro, tá? Que é muito comum a mulher desaparecer, voltar para o exercício, depois, às vezes, até de 2 anos depois do parto, começar a perder xixi numa gravidade muito maior. Então, a fisioterapia tem esse papel da gente prevenir problemas no futuro também. Além da perda de xixi, pode acontecer também a dificuldade para urinar. Eu até tive uma recente que teve esse sintoma, né? Que é o quê? Tô com vontade de fazer xixi, o xixi simplesmente não sai. Por horas ali, tento fazer e não sai, não sai. Essa bexiga vai enchendo, né, cada vez mais, mas ela não consegue esvaziar. Então, isso também pode acontecer. E por que que acontece isso, né? Principalmente no caso do parto normal.
que tem tanto a questão da anestesia, nem coloquei aqui, deixa eu ver se eu botei, não. A sonda também que a gente coloca de alívio durante a cesárea. Então, tanto o processo de anestesia, o uso dessa sonda, né, que vai lá na uretra, né, fica lá em cima para vocês não urinarem durante nem depois da cirurgia. Então, isso pode gerar essa dificuldade para essa bexiga, né? Então, é um fator que pode acontecer. O impacto do próprio trabalho de parto na bexiga também tanto no parto normal quanto na cesárea, então existem modificações ali até do ângulo que pode acontecer ao longo do trabalho de parto. O medo, né, de sentir dor para urinar, mas já ensinei vocês que é botar a duchinha ali que vai ajudar. Se não tiver duchinha do lado do vaso, vai fazer xixi durante o banho. E também as emoções, né? A adrenalina também pode atrapalhar esse funcionamento da bexiga. A bexiga é um órgão tímido, gente, tímido e nervosinho. Então pode acontecer da gente ter dificuldade por conta dessas sensações também intensas aí do trabalho de parto, tá? Que a gente recomenda? Tentar urinar assim que possível após o parto, né? Então, tentar, assim, já deu vontade, tenta, vai tentando, não deixa o medo dominar, liga o chuveirinho, vai para o chuveiro para ter um banho mais confortável. Buscar um ambiente calmo, tentar relaxar, ficar ali no vaso por um tempo, tentando soltar o músculo do assoalho pélvico. A gente pode tentar até aquela técnica que quem é daqui do Gesta Vida já pode ter visto a gente falar, que é a vocalização, né? Do A, para relaxar essa musculatura pélvica, para ver se essa urina ela sai. Outra questão, aplicar compressa morna, né? Ou banho quente, deixar esse banho na região do abdômen mesmo, né? Ou botar compressa quente na região ali da bexiga, pode ser que ajude nesse relaxamento para que ela também esvazie. E a fisioterapia pélvica, né, no pré-natal, também prepara esse corpo seu para reagir melhor no pós-parto. Então, mais um motivo para a gente trabalhar com a fisioterapia pélvica ao longo da gestação. E, gente, pode ser que em alguns casos precise de sonda de alívio, tá? Então, em algumas situações, essa mulher precisa até ir de sonda de alívio para casa. Então, é uma situação também que pode acontecer. É muito raro, tá? É mais ligado, às vezes, a uma lesãozinha que durante a cesárea aconteceu ali, que essa mulher vai precisar, né, ser ensinada, inclusive, a fazer o esvaziamento em casa, né? Porque não dá para ficar horas e horas com a sonda de alívio por conta do risco de infecção. Mas pode ser que aconteça, né, que eles peçam para você voltar no outro dia. Então, tem algumas situações que podem acontecer nesse sentido, tá? E o mais importante é deixar esse xixi vir, relaxar. Constipação, muito comum, é um dos sintomas mais comuns no pós-parto, tanto de quem fez parto normal quanto de cesárea. É comum ficar dias sem conseguir evacuar, até por conta das mudanças bruscas hormonais. Então, isso pode acontecer, tá? E o que vai ajudar a eliminar, né, a constipação, até os gases que são comuns? Movimento precoce, então assim que for liberado, né, depois do banho, caminha pelo corredor, tenta andar, né, vai tentar se movimentar várias vezes ao dia no próprio hospital. A alimentação, então, às vezes eles vão pedir uma alimentação mais laxativa, né? E quem já tem tendência a ter constipação, muito cuidado com o que vai comer quando chegar lá. Que aí às vezes come pão, vai comendo coisa que piora. Então, coma fruta, que sempre vem a fruta. Qualquer coisa pede uma alimentação diferenciada, né? Em alguns casos eles passam até o laxante para poder ajudar, ou passam uma alimentação mais específica, né, para esses casos de constipação mais grave. A massagem abdominal, e aí a gente vai fazer desse jeitinho aqui que eu tô mostrando. Ó, a gente vai começar do lado direito do corpo e vai fazer movimentos, voltinhas aqui, ó. Então, imagina que aqui tá a barriga, botei minha mão, vou pressionar e vou fazendo voltinhas sempre para cima, tá? Mais ou menos 5 vezes, subo um pouquinho a mão. 5 vezes, subo. 5 vezes e subo. Chegou aqui na altura, depois do umbigo, né? Venho para um lado, desceu até chegar aqui embaixo. Nem precisa fazer esse ponto aqui. A gente pode terminar aqui. Pode fazer umas 3 repetições, várias vezes ao dia, que isso vai ajudar tanto no gases quanto na ida mais rápida ao banheiro. E o chiclete, né, que é uma coisa que a gente tem orientado vocês a usarem, apesar da gente não ter muita pesquisa envolvendo cesárea,
Existem vários estudos com cirurgias abdominais, né? E a cesárea é uma cirurgia abdominal, e que mostra, né, que o fato de mascar chiclete no pós-parto imediato, né, continuar naquele primeiras horas ali ao longo do primeiro dia, vai ajudar tanto a não ter tanto gases, quanto para facilitar quem está com gases, e a primeira ida ao banheiro é mais rápida. Então, é uma coisa que, assim, mal não faz. Mal não faz. Então, terminou, chegou no quarto, já põe o chiclete na boca, pede para o acompanhante lembrar, coloca uma anotação, e aí já começa a mascar o chiclete, principalmente no caso da cesárea aqui, tá? No caso da cesárea, que é mais intenso esse sintoma. O medo também pode atrapalhar vocês, né? Então não fiquem com medo. Nenhum ponto abre por conta de fezes endurecidas. Se possível, usa o banquinho de elevação, pega a lixeirinha do hospital, tenta botar a perna mais para cima, que isso vai facilitar a evacuação. E de novo, o gemido, né? Lá, a vocalização, né? Ela vai ajudar a também relaxar os músculos para a gente conseguir ter mais facilidade na hora de evacuar, tá? Inchaço nos pés e pernas, né? Então é muito comum também, mesmo quem não tá inchando nada agora, né? E é um sintoma que acaba assustando, porque, poxa, não inchei nada, ganhei neném, o pé encheu. E por que que isso acontece, né? Por conta da retenção de líquidos, que vai ser comum por conta das medicações na cesárea, por exemplo, né? Vai ser bem comum, às vezes usou ocitocina, às vezes fez antibiótico em trabalho de parto, né? Então tem muitas situações que vai acontecer ali de medicações que podem gerar essa retenção. É o retorno de novo, né, à circulação. Então pensa o corpo de vocês agora na gestação. Ele está com um tipo de circulação. Saiu tudo, isso tudo tem que voltar ao normal. Então isso vai redistribuindo esses líquidos para o corpo, né? Então até que se normalize, pode ser que você fique com inchaço. E o próprio esforço do parto, né? No parto normal, anda, caminha, agacha, vai, sobe escada. Então, isso também pode gerar o fato da gente ficar muitas horas de pé, sem descanso, né? Sem deitar, na verdade, ali para dormir, pode gerar também esses desconfortos, tá? Que vocês vão fazer? Caminhada de novo sempre, tentar beber bastante água, elevar um pouquinho as pernas com o travesseiro, né? Então, de tempos em tempos, pedir para alguém botar um travesseirinho, mexer os pés, ó, para frente, para trás, para frente, para trás. A drenagem, se vocês tiverem a opção desse recurso, né? Também pode ser feita já nesse pós-parto imediato. E muito cuidado se estiver doendo quando pisa, se quando alguém olha, tá vermelho ali atrás da panturrilha ou se um lado está mais inchado que o outro, porque isso pode indicar trombose. Então, em pessoas que já têm fator de risco, principalmente, né, é uma situação que pode acontecer no pós-parto imediato, então a gente precisa ficar de olho. E aqui está a movimentação que eu falei, né? Para frente, para trás, circulando. E sempre que vocês forem fazer essa sequência, né? Rapidinho não. Então, foca mesmo no tornozelo, ó, vai para frente, para trás, cerca de 20 vezes cada movimento. E, se possível, com a perna um pouquinho mais elevada. Outra reação que é comum, a dificuldade de dormir. E isso, às vezes, né, ó, muitas mulheres relatam essa dificuldade de dormir nas primeiras horas após o parto, mesmo exausta, né? Porque às vezes foi um batidão no trabalho de parto, passou por um baita esforço físico e aí não consigo dormir. E aí? E por que que isso acontece, né? Um dos mais associados é isso aqui, ó, um alto nível de adrenalina no corpo, né? Então, assim, bebê vem, aquele cansaço passa na hora, então o corpo fica o tempo inteiro nesse estado de alerta, né? Então, isso acaba atrapalhando nesse estado de relaxamento. A emoção intensa, euforia, preocupação com o bebê e com a nova rotina podem acabar atrapalhando também. O ambiente no hospital, como eu falei, é uma vai e volta de gente para poder avaliar vocês, para medir pressão, para poder ver sangramento, para trazer comida, para fazer limpeza. Então, é um entra e sai de gente que acaba não deixando vocês relaxarem. E as dores, né? As dores, os incômodos, desconforto com a posição da cama. Então, isso também pode gerar dificuldade para dormir. O que que vocês vão fazer para ajudar? Tenta descansar mesmo sem dormir. Então, fecha os olhos, tenta respirar fundo, põe uma meditaçãozinha quem gostar, uma música gostosa, né? Então, isso é importante, dar essa descansada nesse intervalo para não chegar nessa exaustão. Aceitar ajuda para cuidar do bebê, então é importante, assim, a gente não precisa dar conta de tudo, né? O acompanhante está ali para ajudar,
para trocar fralda, para botar para arrotar, né? Então peçam ajuda, porque isso é importante para que vocês descansem. Organize pequenos cochilinhos ao longo do dia, né? Ainda no hospital. Então, já entendi que eles vêm tal e tal hora. Vou dormir um pouquinho aqui. Vou controlar minhas visitas nesse tempo. Então, tenta organizar para que vocês descansem ali nesse período do hospital também. Se a mente estiver muito acelerada, tente anotar ali pensamentos, sentimentos, conversa com alguém. Muitas de vocês já querem falar do parto logo, então escreve o relato de parto, aproveita que você está ali, usa isso para desabafar e botar para fora todos esses pensamentos, né? Então é uma hora boa de fazer o relato de parto. E sempre que possível, tentar criar um ambiente tranquilo para o descanso, né? Então, nos hospitais tem cortina, dá para fechar tudo. A maioria, pelo menos os daqui de Vitória, né, tem luzinha de que dá para controlar para deixar mais baixo. Não fique de TV ligado ou crie essa rotina de alguns momentos ter esse momento mais tranquilo para vocês, né? E aí, de novo, fazer o rodízio de visita, né? Tentar deixar esse ambiente para vocês conseguirem descansar, porque o descanso ele está muito ligado à produção de leite também. Então é importante que vocês lembre que vocês precisam descansar, comer bem, né? Relaxar o corpo, né? Então, isso é importante para vocês irem para a próxima etapa, que seria a amamentação, tá? Os desafios com a amamentação, então, apesar de parecer algo instintivo, a amamentação ela é um aprendizado, né? Tanto de vocês quanto do bebê. Então, nas primeiras horas é muito comum a ter dificuldade, né, com a pega, muito comum dor no mamilo já, medo da mulher, sensação de que não vai ter leite, né? Às vezes aperta e não vê nada saindo. Então, isso pode acontecer, né? E aí, o que que vai ajudar vocês lidarem melhor com isso? Informação. Então, é importante, né? Alguém até escreveu lá no grupo o relato de parto essa semana e botou isso, né? Se eu pudesse dar um conselho, estude mais de amamentação. Então, é importante a gente estudar muito sobre amamentação. Por quê? Porque a gente vai saber um pouco como lidar com isso, né? Então, eu sabendo já fazer uma pega correta, eu vou conseguir olhar e entender. Tô com dúvida, né? Vou conseguir perguntar e pedir ajuda. Vou conseguir entender que o peito não vai sair leite mesmo, né? O colostro já vai ser suficiente ali para alimentar o bebê. Então, isso vai gerando mais tranquilidade para a gente lidar com a amamentação da melhor forma possível. E claro, né, uma equipe que te apoie faz toda a diferença, né? Então, aqui, quem vai ser acompanhada pela gente no parto, vocês vão ter a Letícia com vocês, que vai fazer essa ponte depois da amamentação. Ela é muito experiente, né? Quem quiser pode contratar só ela à parte também, ou outra consultora, enfim, mas busque ter uma equipe. Ou contato já de alguém que vocês possam ter essa abordagem rápida, porque no hospital eles não orientam muito, tá? No hospital, eles deixam a amamentação por conta da mãe e a gente sabe que não é instintivo. São raros os hospitais que ficam ali na paciência, que vão te ensinar, né? E também, de novo, peça ajuda, né? Fala, gente, eu preciso de ajuda, eu não estou conseguindo. Não fique achando que é normal e o povo da antiga, quem vai ter mãe perto, né? Vive falando que é normal sentir dor. Não, a amamentação não é para doer. Vocês vão sentir a sensação do sugar, né? Às vezes um leve desconforto, mas não pode ficar com dor. Se tá doendo, tem algo errado, tá? Ninguém tem que aguentar a dor, não, achar que é só aquilo. E ó, consegui passar tudo. Vou abrir para perguntas. E não sei se vocês ficaram assustadas com o que eu trouxe, mas a ideia é que não assuste, mas que acolha vocês e prepare vocês, né? Porque pensa isso tudo acontecer sem vocês terem uma informação. Então, as primeiras horas pós-parto, elas podem ser sim intensas, cheias de sensações novas, mas conhecer o que é esperado ajuda vocês a sentir mais seguras e amparadas, que aqui cada detalhe importa. E a gente não quer que vocês passem por isso sozinhas. Quem faz parte aqui do Baby Boom e do acompanhamento, assim que nasce, a gente coloca vocês num grupo pós-parto. Esse grupo é para vocês trocarem experiências com mulheres que já passaram por a mesma coisa que vocês. Então, usem e abusem do grupo pós-parto, né? Porque vocês vão ver que vocês estão todo mundo no mesmo barco. A gente vai estar ali também tirando dúvidas, né? Então é importante vocês dividirem o pós-parto também com outras pessoas, né? Porque isso ajuda a deixar mais leve, tá? Muito obrigada. Falei super rápido para a gente ter tempo de conversar agora.
E aí, quem quer falar comigo? Deixa eu parar de. Ah, não, deixa eu deixar aberto, que aí vocês, quem tiver dúvida, vocês podem. Deixo gravando também. Alguém quer perguntar alguma coisa? Assustei vocês? Ei, Letícia, Ei, então, eu só queria perguntar quantas calcinhas, assim, da Kinésio, por exemplo, seria o suficiente? acho Eu que tenho uma, mas aí duas. eu fico na dúvida de, por exemplo, sujar e não ter outra, sabe? Não, é bom pelo menos duas. Mas duas, Duas. assim, você tendo o hábito de sujar uma já lavar, acho que é suficiente. Uhum. Ah, Tá? show. E aí, não sei se já comprou o tamanho, depois você pode reduzir a segunda, talvez comprar num tamanho menor, o que você usa antes da gestação, porque a tendência é lembrar que o útero vai embora, você vai perder muito peso rápido nesses primeiros dias já, então Uhum. ajuda, né? Fica mais confortável. Eu acabei comprando a do meu peso anterior, Ah, do ótimo. tamanho que Aham. eu usava, né? Então a segunda eu compro no tamanho maior ou o mesmo tamanho? Você vestiu ela para ver como que ela tá? Acabei não vestindo para experimentar, mas vou É. vestir. Veste depois, porque tem gestante que não muda tanto o quadril, né? Que se couber direitinho, pode manter a mesma, que vai embora Aham. rápido, então, saindo da barriga, você já vai conseguir deixar ela certinha. Ah, show. Tá bom? Obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui quem que me pergunta. Letícia, eu tenho uma pergunta também. Se quiser responder primeiro o chat, não tem problema. Ah, não, pode falar, já que você tá abertinho, pode falar. Tá. Letícia, sobre as cólicas, né? Após o Uhum. parto, se houver, aí, se tiver no hospital ainda, fala com o médico e ele já vai dar um remédio? Ou ele Uhum. primeiro vai avaliar se é necessário? Não, normalmente vocês já saem com prescrição de, acho que é o Buscopan que costuma passar, um remédio para cólica, né, para poder ajudar nesse pós-parto imediato. Mas você pode Uhum, perguntar assim que nascer, perguntar, eu tenho remédio para dor? E aí você uhum, sente, né? Se você estiver confortável, você toma. Se não tiver, você pode já pedir, se você puder prescrever, né? Que eu vi que pode ter uhum. bastante cólica, que aí ele já deixa. No caso Ah, de tá. cesárea, a gente sente menos porque já sai com muito remédio para dor, né? Então a gente Ah, sai tá. com medicação forte para dor, tanto para dor quanto para inflamação, né? Então a gente já entra, Uhum, ele já entra com medicações na própria cesárea. Então por isso que a gente não sente tanto esse desconforto. Às vezes vai certo. sentir um pouquinho em casa, mas assim, é muito menos do que o parto normal. Tá bom, tá bom. Bom? Mais uma perguntinha. Eu comprei umas calcinhas de cos bem alto, sabe? Uhum. Aquelas que é tipo um absorvente já a própria calcinha. Hum. Já ajuda, né? Já ajuda Eu não se sei, tiver uma eu não mínima sei se é a mesma que compressãozinha. você mostrou no vídeo. Ah, não. Aqui, Uhum. a que a gente indica é a fralda, fraldinha mesmo, Aham, para poder sangrar ali, mas por cima pode botar essa calcinha. Mas se for aham. altinha, se tiver essa compressão, só fica de olho se não está comprimindo demais mais uma região do que a outra, Uhum. Tá bom, tá bom? Que aí você vai tá bom. acompanhando. Tá, obrigada, viu? Nada. A Gisele perguntou aqui até quanto tempo usar essa calcinha de compressão. É, vai muito de cada mulher, né? Então, às vezes, vocês vão perceber que já vai passar aquela sensação de tudo solto, né? De que tá realmente muito incômodo. Vocês vão ver que a calcinha, ela já gera, a gente chama de feedback, né? Ela já gera uma sensação de que para vocês manterem essa ativação abdominal, que é tão importante, né? Como se ela desse um lembrete, ó, ativa esse abdômen, contrai esse abdômen. Então, isso é muito bom para a recuperação pós-parto de vocês. E aí, sentiu que já está confortável, mas normalmente vocês acabam usando um mês ali, e às vezes quando for sair, né, acaba quando vai andar mais tempo, às vezes vocês sentem essa necessidade de colocar de novo, mas não tem regra, né? Usa por tantos períodos, não. O mais importante é vocês já voltarem, né, às ativações abdominais, lembrar de trabalhar a respiração, trazer esse umbigo para dentro, começar a fortalecer esse assoalho pélvico, porque aí a gente vai ajudando nessa recuperação do corpo a longo prazo, tá? E aí na consulta de 40 dias que a gente orienta com o fisioterapeuta, a gente vai ver como que tá e vai conseguir direcionar melhor. Bom, o uso da medicação para dor atrapalha a amamentação? Não, eles só passam medicação que é segura com a amamentação, tá?
Quando iniciar o uso de chás para aumentar a produção de leite? Só se for identificado que está com uma baixa produção. E aí, como eles vão saber? Se quando o bebê mama, né, às vezes você tá com uma baixa produção, ele parece que nunca está satisfeito, nunca está saciado, né? O ganho de peso começou a cair ao invés de subir. Então, esses são fatores que identificam se tem diminuição. Mas você vai ter a Letícia, Raquel, que vai poder avaliar, vai avaliar você e ela vai identificando caso a caso se precisa ou não aumentar. Mas só água já ajuda muito, né? Beber água. O açaí, eu sei que ela indica bastante, né, nesse pós-parto, suco de uva. E lembrar que o peito, ele não é estoque. Ele é algo que vai, à medida que o bebê mama, mais leite vai produzindo. Então, a gente precisa tá dormindo, tá se alimentando bem, tá tranquila para botar esse bebê no peito. O peito mamou de tempos em tempos ali, a livre demanda, né, que vai ajudar. Isso vai aumentar diretamente a produção de leite também. Então, o peito não vai estocar. Bebê mamou, já começa a produzir. Então, esse estímulo de botar no peito já ajuda. Mas, em alguns casos, ela passa até uns fitoterápicos para poder aumentar a produção. Meninas, ó, foi ótimo. Espero que vocês tenham gostado, tá? Como eu falei, hoje teve que ser tipo aula, porque era muita coisa para passar para vocês e a gente não tinha esse conteúdo dentro do curso. Eu vou subir para lá também. Qualquer dúvida pode me perguntar, pode mandá-la nos grupos, né? Que eu respondo vocês com calma, tá bom? Bom dia aí para vocês. Que bom que Letícia, gostaram. um segundinho, posso fazer outra pergunta rápida? Pode, aham? Eu não moro aí na cidade de vocês, eu Uhum. moro longe, né? Aí, no Sim. caso, como que eu posso fazer esse chá de camomila? É o normal mesmo, o chá de camomila? Você compra na feira. Camomila, pode comprar um pouquinho de arnica, bartimão. Se tiver lavanda, pode jogar umas gotinhas de lavanda, maleleuca. Você vai colocar ervas que têm efeito calmantes e cicatrizantes. Vai fazer um chá normal, abafando Uhum. ali, coa, e aí você vai jogar no seu absorvente. Tá, entendi. Depois, assim que fez, já joga. Terminou, pode esperar esfriar um pouquinho, aí joga. Aí com ele aberto, você vai pegar um papel alumínio e vai enrolar esse papel alumínio nele, deixando Uhum, individual retinho, do jeito que tá retinho, e congela. uhum, Aí pode fazer quando você entendi. tiver com 37 semanas por aí. Tá, tá bom, ótimo, obrigada. Bom, tô saindo corrida porque a gente tem aulas duas agora. Eu tenho agora também, já tô me Então tá, aprontando aqui. então tá bom. Tchau, tchau, muito Beijo, obrigada. Tchau, meninas. tchau. Tchau.